Antes de adentrar mesmo na oficina, levantar uma pergunta para vocês. Vocês que já leram a Bíblia várias vezes, de capa a capa, algumas vezes, procuraram ver se ela trata a respeito de política, organização social e justiça com o mesmo peso que trata a respeito de família, de igreja? Esse tema aqui parece ser tão relevante, tem tanto peso como aqueles ali na Bíblia, quando vocês leram? Eu sei que se eu for perguntar um texto sobre família, vocês vão me dar referências lá de Efésios, vão dar um monte de referência. Agora sobre política mesmo, sobre organização social, sobre justiça. Vocês têm algum texto em mente? Eu acho que a Bíblia é política. Ela é toda política. Há, naturalmente, como se você está convivendo com os seres humanos, né? Então você pega histórias, pegando a nossa parte feminina, né? Então temos Esther, temos Débora, tem Ruth. Ruth é uma história familiar, Sim, mas dentro do contexto político, né? Social. Mas eu acho que o peso político, social, de leis, mando e desmando, eu acho que é um peso maior. Ela falou uma coisa interessante, assim, a Bíblia conta muitas histórias, né? Tem até um livro cujo título é Ele nos deu histórias, que fala como entender a revelação de Deus através das histórias que são contadas na Bíblia. E muitas dessas histórias falam exatamente a respeito de justiça, falam de organização social, falam a respeito de governo, falam a respeito de lei. Apesar de nós não vermos assim explicitamente escancarado um texto cujo título agora vamos falar de política, agora vamos falar de justiça, a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, trata desses temas também. E eles não têm menor relevância do que os temas que eu falei anteriormente, como família ou então a respeito de igreja. Então, assim, é importante, é relevante, é necessário nós conhecermos o que a Bíblia diz a respeito de governo, sobre justiça, organização social, mas a gente tem que saber ler a Bíblia, interpretá-la bem para poder saber entender o que ela diz. Essa oficina vai tratar justamente sobre a obediência devida ao Estado. E a pergunta que é feita no final é até que ponto nós devemos obedecer ao Estado. Se eu estou dizendo até que ponto nós devemos obedecer, já está implícito que nós devemos obedecer ao Estado. Mas, se eu estou colocando até que ponto, eu estou querendo saber, eu devo obedecer a tudo? Eu devo obedecer de maneira irrestrita, ilimitada a tudo aquilo que o Estado diz? Parece-me que não. Mas qual é o ponto determinante para dizer que a partir daqui eu não obedeço mais ao Estado, eu não acato aquilo que ele determinar para mim? Tá? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder juntos no final da oficina. A oficina se propõe a responder essa pergunta. Mas como é oficina, local de trabalho, de confecção, de correção, de conserto, eu não vou trazer o negócio pronto para vocês. O que eu pretendo fazer é o seguinte: eu dividi a oficina em 3 momentos, em cada um desses momentos eu vou trazer alguns elementos para vocês que ajudarão a responder esta pergunta. Eu espero conseguir apresentar todos os conceitos, né, todos os elementos, porque a outra turma ficou bem difícil de concluir isso daí, não foi por culpa deles, tá? Então, nesse primeiro momento introdutório, eu quero apresentar algumas premissas com relação ao governo civil. Eu vou acabar intercambiando assim a nomenclatura, tá? Falando do Estado, mas também me referindo ao próprio Estado, chamando ele de governo civil, tá? No segundo momento, eu vou falar da responsabilidade cristã em relação ao Estado. Ou seja, se antes eu estou falando a origem do Estado, o desenvolvimento do Estado, se eu vou falar a respeito da função que ele exerce, no segundo momento eu vou falar quem está do outro lado, o cidadão, de que maneira ele deve se portar em relação ao Estado, de acordo com a Bíblia. Tá? E no final, vamos responder essa pergunta. Para elaborar essa oficina, eu estudei algumas obras, algumas são bem conhecidas, outras nem tanto. Alguém aqui da área de Direito ou de Ciência Política? Não? Assim, esse autor aqui,
Norberto Bobbio, ele é um estudioso, já faleceu, acho que tem uns 5 anos. Ele é da área do direito mesmo, italiano, e ele escreveu muito a respeito da formação do Estado, o que é o Estado, a finalidade para a qual ele existe, né? E logo, consequentemente, também a função do governo e de que maneira a sociedade se organiza. E tem inclusive esse dicionário de política, eu usei muito durante a minha graduação, mesmo depois da graduação também. Ele não é o autor do livro, mas é o organizador dessa obra. Então, muitos dos conceitos que eu trago aqui são baseados também em ideias que ele trata nessas 2 obras. Além delas, eu também pesquisei esses 2 outros livros, esse God and Government, do Gary DeMar. Ele é um autor afro-americano, se eu não me engano ele é do meio militar, mas ele fez pequenos estudos muito bons sobre a organização social, sobre a função do Estado, sobre os problemas do Estado, e trouxe sempre fundamentos bíblicos para isso. Você não precisa ser teólogo ou ser um cientista político para poder acompanhar a leitura desse livro, é muito bom. Só que não tem nenhuma publicação em português, somente em inglês. Se você souber ler inglês, entra lá no Amazon, consegue comprar esse livro. É muito bom porque ele traz os fundamentos e levanta questionamentos para você, forçando você a ir à Bíblia para encontrar a resposta para aquilo. E além disso, no final do livro ele dá a resposta, para você não colocar qualquer coisa e achar que é aquilo mesmo, né? Ou seja, ele dá um norte e também pontua muito bem qual é a resposta correta. Este aqui, Estado e Soberania, é um autor holandês, o Herman Doiver, eu não sei se a pronúncia está correta, porque ele é holandês, né? Ele fala tanto do conceito de Estado que o cristão deve ter, como também o conceito de soberania. Mas essas 3 obras aqui, a primeira é do Wayne Grudem, Política segundo a Bíblia, muito bom. Em inglês, o livro é desse tamanho, em português é assim. Porque ele traz muitos casos da política dos Estados Unidos. O autor é de lá, então, alguns casos nós não compreenderíamos mesmo, faz parte da história, faz parte da cultura lá, não teria tanta relevância para o público leitor aqui no Brasil. Ele traz muitos fundamentos e sempre pautados na Bíblia, mas minha opinião pessoal, às vezes eu acho que ele força um pouquinho a barra. Ele, tanto por ser cidadão americano, ele quer colocar como a política deles sendo a correta, a maneira que eles fazem sendo a certa, sendo a bíblica mesmo, né? Eu acho que ele está forçando um pouquinho. Então eu sugiro, para qualquer leitura, você tem que ter um bom filtro. Para esse daqui, o seu filtro tem que estar mais bem apurado, tá? Não é uma crítica, é só uma ressalva. E esse Visões e Ilusões Políticas, o primeiro capítulo é fantástico, porque ele está apontando que algumas ideologias políticas que nós conhecemos, na realidade, possuem todas elas o mesmo problema. São uma espécie de idolatria. Então ele está trazendo a raiz do problema político que é conduzido por determinada ideologia, ele aponta a raiz sendo o pecado do ser humano. Só essa explicação já derruba um monte de argumento, mata a charada. E depois ele vai apontar cada uma das ideologias, não cada uma, né? Ele apresenta algumas e vai apontando os problemas, mas também aquilo de bom que essas ideologias trouxeram. Em todas as que ele apresenta, ele sempre apresenta algo bom e algo ruim. Tá? E o último livro, eu não tenho a imagem dele aqui, que é esse The Christian and Government, que é o John MacArthur. Ele fez um estudo da passagem de Romanos capítulo 13, versos 1 a 7, que é um dos textos mais mencionados, mais utilizados para falar a respeito de governo, sobre magistrados, sobre a aplicação da justiça, execução de pena. Utilizam sempre esse texto. Ele fez uma exegese, um estudo minucioso dessa passagem e traduziu de maneira fácil para quem consegue ler em inglês. Tem esse porém. Então, se você não gostou muito da oficina e achou que não foi tão rica, você pode recorrer às fontes que eu utilizei para poder fazer a oficina e talvez você encontre mais coisas, os autores poderão explicar um pouquinho melhor, tá? Mas eu espero conseguir transmitir para vocês elementos bons, importantes. Tá? Com relação ao governo, então, entrando já no tema. Todo governo,
tudo o que nós vamos tratar aqui parte de uma premissa extremamente importante. Essa premissa é: Deus é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor de tudo, de todos. A palavra Senhor parece que o sentido dela se esvaiu um pouco, porque aqui no Brasil o Senhor é um pronome de tratamento, né? A gente fala do seu Manuel ali da esquina, ou do seu Antônio que fura a bola da molecada quando está jogando e cai no quintal dele. Assim, é só um pronome de tratamento. Mas Senhor, na realidade, está se referindo a alguém que é superior, alguém que detém alguma autoridade. É alguém diante de quem as pessoas devem realmente respeito e reverência. E o Senhor é aquele que manda porque detém poder. Ele tem alguma coisa na sua mão. Quando nós dizemos então que Deus é o Senhor de todas as coisas, de todas as pessoas, nós estamos dizendo assim que Deus é quem manda, Deus é quem é o dono e é a Ele que nós devemos, diante dele que nós devemos nos reverenciar. Ele é superior e acima de todos. E porque Ele é Senhor, e nós temos muitas provas disso, eu queria até convidar vocês para fazermos leitura de alguns desses textos da Bíblia que provam o senhorio de Deus sobre tudo e sobre todos, e depois eu vou trazer algumas implicações disso daí. Então vamos lá, a primeira referência está em Daniel capítulo 5, verso 21. O que diz ali o texto? Quem pode ler, por favor? Daniel 5, 21. Isso. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a uns animais, e a sua morada foi com os jumentos, com deles, deram-lhe de comer erva com os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. Essa passagem é quando Daniel falou com o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor já não era mais o rei da Babilônia, agora era Belsazar. Belsazar, ele fez um banquete com o seu séquito, com as mulheres dele, com concubinas, e para o banquete ele utilizou os utensílios do templo lá de Jerusalém. E aí ele estava então profanando algo que era santo. Então, no meio do banquete apareceu uma mão bem grande lá que escreveu na parede, que é o farsim, que está falando pesado fosse na balança, encontrado em falta. Né? Assim, Davi estava pronunciando a sentença de Deus para Belsazar. E nessa sentença está falando que é Deus quem institui os reinos. E é Ele quem coloca reis para governar. Assim, foi Deus quem colocou Nabucodonosor, rei da Babilônia, para governar todo mundo naquele período. Foi ele quem colocou Belsazar ali para governar, e era ele mesmo quem estava tirando Belsazar daquela condição. Que no mesmo dia que ele deu a sentença, Deus mesmo executou, porque naquela noite o rei Dario da Pérsia dominou a Babilônia. Então a gente vê que Deus é Senhor porque Ele tem o domínio sobre os reinos dos homens e é Ele quem institui os próprios reis. Não foi Deus quem colocou Saul como rei em Israel, e depois não foi Ele quem tirou Saul e colocou o próprio rei Davi. Não foi Ele quem disse a Salomão que o reino seria dividido, que viria um outro do norte, que seria Jeroboão, que ia dominar também e acabar dividindo o reino. Então é Deus quem controla todos os governos, todos os reinos, independente de qual seja. É Deus quem institui a liderança de cada um deles. E essa passagem, Daniel foi claro, dizendo que é Deus quem faz isso. Tá. Outra referência, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. O que diz lá? Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre.
que diz que estava sobre o ombro dele? Está falando que o governo está sobre o seu ombro. E está dizendo que é algo que não termina, que não tem fim no final dessa passagem. Então, assim, a condução, a direção de todas as coisas está em Deus, com Deus. É Ele quem guia, é Ele quem conduz. E a última referência, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25. 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Estava falando a respeito da entronização de Jesus Cristo e também fazendo referência que ele vai governar até que todos aqueles que um dia se opuseram sejam colocados debaixo dos seus pés. Ou seja, mesmo aqueles que são inimigos de Deus, que se opõem a Ele, não tem como prevalecer contra Ele. Deus está acima de todos, Ele é o Senhor. Então, quando a gente diz que Deus é Senhor de toda a terra, a gente está falando, não há quem se oponha a Ele e prevaleça sobre Ele. Todos aqueles que exercem autoridade o fazem porque Deus é quem determina, é Ele quem conduz, é Ele quem direciona o destino de todas as pessoas. Então, assim, dizer que Ele é Senhor, nós temos essas provas, implica em tudo isso daí. E o senhorio dele tem dois fundamentos. O primeiro é, porque é Ele quem criou todas as coisas. Porque é Ele quem estava no princípio e formou tudo. Referência que a gente viu de Romanos anteriormente, que é porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Então, Ele quem criou, e esse por meio dele está dizendo não só a respeito da criação, mas também é a segunda base do senhorio dele, que Ele é o sustentador de todas as coisas. É Deus quem mantém tudo ainda existindo. Vem cá, quanto tempo levou para Deus criar, que a gente vê lá no Gênesis? Quantos dias? Quantos dias? Em 6 dias Ele criou. Tá. Aí o que Ele fez no 7º dia? Ele contemplou a sua criação, viu que era muito boa e aí descansou da sua obra criadora. E depois disso, Deus não fez mais nada? Oi? Ele é o sustentador, Ele que mantém todas essas coisas. Então Ele continua trabalhando. Não foi o próprio Filho dele, Jesus Cristo, quem disse que o Pai trabalha até agora? Deus continua trabalhando. Nós rejeitamos aquela ideia de que Deus fez o mundo com leis, determinou os seres humanos para que cumprissem algumas coisas e Ele deu condições e falou assim, vai lá, segue teu rumo. Essa ideia de que Deus deu a corda e largou o universo à própria sorte não existe. Pela Bíblia, não. Esse deísmo é falso. Deus criou e continua mantendo, continua trabalhando, continua acompanhando. É como nós, quando nós construímos uma casa, não fica sentada debaixo da casa, tem que cuidar da pintura, da parte elétrica. Tem que fazer toda a manutenção da casa. Então, o mundo é assim. E dentro desse senhorio que Ele tem, Deus instituiu também os governos. Ele instituiu várias formas de governo justamente para continuar mantendo aquilo que Ele fez. Não existe somente o governo civil. A Bíblia fala que o homem deve governar a sua esposa. A Bíblia fala também que o pai e a mãe devem governar os seus filhos. Tem uma referência em Provérbios que diz também que o professor deve governar os seus alunos, porque os alunos devem obedecer, se submeter ao que o professor ensina, porque o que ele está passando é conhecimento necessário para a vida. E fala também a respeito do governo na igreja. Fala a respeito da autoridade que existe na pessoa do diácono, do presbítero, dos anciãos, dos pastores, que por conta disso, por eles serem autoridades, toda a igreja deve se submeter, deve respeitar e deve obedecer. E também fala de outros governos que são dos reis. Os reis que podem ser de uma cidade ou de um grande império, como nós vemos na Bíblia. Então, assim, quando a gente fala a respeito de governo civil, agora eu estou restringindo, a Bíblia fala a respeito desses vários governos.
cada um dentro da sua esfera de atuação. Mas quando eu falo de governo civil, eu estou falando de um território onde certas pessoas habitam, estão sujeitas à mesma lei, sujeitas à mesma autoridade. Então, assim, você pode considerar a prefeitura como um ente que representa o governo civil, o governo do estado de São Paulo como um ente que representa o governo civil e a federação, que está sediada lá em Brasília. Então, esse também é um governo civil. O que nós vemos aqui é que Deus instituiu alguns entes com autoridade, porque Ele é o Senhor de tudo que existe. Então, Ele sendo o Senhor, instituiu essas autoridades. Se Ele instituiu pela vontade dEle essas autoridades, logo, obedecer a essas autoridades, submeter a elas, é uma questão de obediência antes a Deus. Pode ser que você não goste muito das suas autoridades, discorde delas, mas mesmo assim deve se sujeitar a elas, porque foram instituídas por Deus, com algumas finalidades, que a gente vai ver mais à frente. O governo também, que o ser humano tem, ele reflete um atributo de Deus que foi transmitido aos seres humanos. Lembra que Gênesis diz que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus? Ou seja, alguns atributos Deus transmitiu ao homem. O homem não é um ser moral que faz juízo entre bem e mal. Deus é um ser moral que faz juízo entre bem e mal. Deus não é espírito, Deus também não se relaciona, e Ele comunicou isso também ao ser humano, de ser um ente espiritual que também se relaciona. Nós também não nos comunicamos, por isso nós desenvolvemos relações. Isso é um atributo divino que foi comunicado ao ser humano. Deus, como sendo Senhor e governador, também transmitiu ao ser humano o senhorio. Quando ele fala que, quando criou o homem, fala que ele deve sujeitar a terra, ele está apontando que o homem deve administrar, cuidar da terra. Ele não disse que a terra exerceria domínio sobre o homem, mas o homem é que exerceria domínio sobre a criação. Tanto é que, na Bíblia, quando nós vemos alguém que dá nome a outra pessoa, esse que dá nome é superior, tem autoridade. E o que Deus fez com os animais? Levou-os até Adão para que Adão pudesse dar nome aos animais. E depois que Noé saiu da arca, na aliança que é feita com a família de Noé, Deus fala que colocou nos animais medo em relação aos seres humanos, ou seja, para que o homem também tivesse condição de governar sobre os animais. Infelizmente, com o pecado, a gente acabou se distanciando de Deus, perdendo a referência de quem nós somos, porque nós existimos, de onde viemos e para onde nós vamos. E aí o ser humano acabou permitindo que a criação governasse o homem. Vou citar um exemplo aqui, que eu citei também na outra oficina. Ano passado eu ainda tinha um cachorrinho, né? Na realidade não era meu, era dos meus pais. Uma vez eu entrei no elevador do prédio com um cachorrinho e uma vizinha entrou com os 3 cachorrinhos dela, né? Ela falou, eles são lindos. Eu falei, são. Eles são uns amores. Eu falei, são. Ela falou assim, eles são nossa vida. Eu, não são. Eu falei assim, eles dormem comigo na cama. Eu falei, comigo não. Mas você não gosta deles? Eu gosto, mas quem governa em casa não são os cachorros não. Na minha casa não. Ali eu ponho o cachorro no lugar dele. Eu não vou viver para satisfazer à vontade a necessidade do cachorro. Quem é que governa quem? Infelizmente, a gente deixou de cumprir com o papel que tem, de ser governador. Lembra que eu falei que a Bíblia diz que o homem tem que governar a sua esposa, os pais devem governar os filhos e tal? Aí você pergunta assim, eu não sou professor, então aluno nenhum tem que me obedecer. Não sou casado, então não vou governar filho. Não tenho filho, também não vou governar ninguém. Então, quem eu governo? Você continua sendo responsável por governar a criação. Você continua sendo responsável por administrar, por sujeitar, e não ser sujeito a ela. Depois do pecado,
é dito na Bíblia que a terra ia produzir cardos e abrolhos, né? E que do suor do rosto o homem ia conseguir o seu sustento. Ou seja, o pecado tornou penoso o trabalho que o homem já tinha e tornou dificultosa a relação do homem com a criação. Mas Deus, ainda assim, muito bondoso, deu ao homem condição de, mesmo com essa maldição, cumprir com o seu mandato. Então ele deu muitos recursos para o homem. Quando lá para Noé ele falou, olha, vou colocar medo nos animais, e ele falou que poderia se alimentar dos animais, ou seja, a criação também vai prover algo para a manutenção da sua vida. Só que aí a gente acaba fazendo umas escolhas que retroagem, né? Voltam para trás. Por exemplo, não estou dizendo que ser vegano é pecado, tá? Mas a vida do vegano não é muito mais difícil? Não é muito mais difícil? Correndo atrás de proteína. Assim, Tendo que... não é errado você comer carne animal. Não é. Deus deu o animal como provisão para o sustento humano. Não é pecado. E ele fez isso justamente para que nós tivéssemos condição de viver. Entretanto, aquele que escolhe não comer carne animal está tornando mais difícil a situação dele. Não estou dizendo que é pecado. Estou falando assim, olha, você está complicando ainda mais a sua vida, que Deus colocou à disposição para poder te ajudar. E uma outra razão para a existência do governo é justamente em função do pecado. Houve a disseminação do mal, porque o ser humano é pecador e o pecado foi se multiplicando. O governo é instituído por Deus justamente para refrear a ação do mal. É justamente para conter o malfeitor. E agora nós vamos para o propósito em função do governo civil. Vamos ler essa referência de Romanos capítulo 13, versículo 4? Quem encontrar pode fazer a leitura em voz alta. E se vocês tiverem pergunta, pode interromper, tá? Romanos capítulo 13, verso 4. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Tá. O que está falando a respeito das autoridades aí, que são servos de Deus, para quê? Para o meu bem. Tanto para o teu bem, como também para punir o mal. Se não me engano, na passagem também está falando a respeito de ser agente vingador, para fazer com que a ira de Deus seja qual que está o verbo aí? Me desculpa. Seja derramada sobre o malfeitor, é isso? É que a espada, né? Entretanto, se fizesse o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, assim, está sendo como um agente de punição mesmo, para reprimir aquele que faz o que é contrário à vontade de Deus. A referência de Gênesis capítulo 9 está falando justamente aquilo que vocês viram na oficina sobre pena de morte. Eu não vou falar, mas depois vocês vão ler essa referência que está falando que aquele que derramar o sangue do homem também, pelo homem terá o seu sangue derramado. Né? Tá. Então, o Estado exerce essa função de coerção, de inibir a ação do mal, mas também nessa mesma passagem fala que é um agente do bem. Então, assim, ele inibe o mal justamente para proteger, para preservar aquele que faz o bem. E faz isso justamente para que haja pacificação, para que haja paz no nosso meio. Mas vamos ver a referência que está aqui em Lucas, capítulo 22, versos 24 a 27. Fala a respeito da promoção do bem, que é feita pelo governo civil, pelo Estado. Isso.
qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Nessa passagem, ele chama aqueles que exercem autoridade como benfeitores. E diz que aquele que é autoridade, que seja aquele que serve realmente. Isso, seja servo. Então, assim, um governo, ele não tem existência em si mesmo, ele não é autônomo, ele existe pela vontade de Deus. E ele não existe para se manter, para se sustentar, para sustentar a si mesmo. Ele não é o seu próprio fim. Muito pelo contrário, o fim dele é justamente de servir aqueles que estão sob sua autoridade, tanto punindo o mal, como também promovendo o bem. Então, assim, a gente vê que os governos foram instituídos com propósitos específicos. Eles são formados a partir de Deus, se desenvolveram pela vontade dele para o cumprimento desses propósitos aqui. E aí eu abri esse parênteses de falar da relação de Jesus com o governo civil. Por quê? Jesus, ele veio, se fez carne, habitou entre nós e viveu numa sociedade, uma comunidade tal qual a nossa. Convivia com pessoas. Estava também dentro de um país que tinha um código legal, tinha autoridades, tinha prefeito, tinha governador, e ele se relacionou com tudo isso daí. Tá? Diante do código legal de Israel, as pessoas olham para o Sermão do Monte e aí olham aquela frase que ele diz: eu, porém, vos digo. Muitos têm a impressão de que Jesus ali estava alterando o sentido da lei, mas ele nunca veio alterar o sentido da lei. Ele disse que não veio revogar a lei, muito pelo contrário, ele veio cumpri-la. E não seria contraditório, uma vez que Jesus Cristo é Deus, que ele esteve desde o princípio, que ele é o Criador de todas as coisas. Se ele é Deus, foi ele que instituiu os governos, foi ele mesmo que instituiu aquela lei que representa a vontade dele. Não seria contraditório demais quando ele chega aqui na Terra ele revoga tudo, vamos fazer diferente? Não, Deus não veio para subverter a lei, não veio para mudar. Quando ele diz, eu porém vos digo, ele estava corrigindo a leitura errada que os fariseus faziam. Eles não estavam interpretando a lei, eles estavam dando o próprio entendimento deles com relação à lei. Então assim, mas não diz que a lei, que uma vez que Jesus cumpriu a lei, ficou para trás algumas coisas? Sim, aquilo que diz respeito ao aspecto exterior da lei para a redenção, acabou. Isso realmente se cumpriu em Jesus Cristo. Nós não precisamos mais levar sacrifícios, mas todo o restante que a lei fala, nós devemos continuar cumprindo. Não mudou. Fala que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então a gente continua acatando a lei que foi instituída por Deus. Ele não veio revogar. E tem mais. Alguns podem dizer assim, Jesus foi um revolucionário naquela época. Não foi não. Ele não se revoltou contra o governo romano. Por mais que os judeus não gostassem da ocupação romana lá na Judéia, as situações em que Jesus se deparou diante das autoridades romanas, ele respeitou. Ele foi cobrado para fazer pagamento de imposto. E o que ele fez? Ele pagou o imposto. Ele fez um milagre para ter o dinheiro e pagar o imposto, mas ele pagou o imposto. Ele não disse, não vou pagar imposto para Roma. Porque já estava escrito que Israel ia sofrer esse jugo, né? Então ele podia se insurgir. Não. Era a determinação dele mesmo. E outra, e diante de Pilatos, que era uma autoridade que estava ali para julgar, Jesus Cristo se submeteu.
Então ele em nenhum momento agiu como um agente subversivo, revolucionário, que protestou e se manifestou contra Roma. E muita gente tinha essa expectativa. Tanto é que os próprios discípulos de Jesus esperavam: será nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Eu falo: não cabe a vocês, não compete a vocês saber dessas coisas. Só para a respeito dessa coisa do judaísmo, né? Ontem eu assisti um especial que um rabino, que a família toda dele foi dizimada. Uhum. E o judeu, né, o ortodoxo, pergunta: quando nós estávamos no campo de concentração sendo exterminados, Deus estava conosco? O rabino falou: sim, estava, porque já estava determinado nas Escrituras. Então é isso. Eu acho que Jesus Cristo veio apenas corroborar que são as Escrituras para nós. Se ele fosse contra a autoridade civil da época dele, ele estaria se contradizendo. Não tem como. E a gente vai ver agora, eu vou avançar um pouquinho, que chegando no tópico 2, que é da responsabilidade do cidadão em relação ao governo. Pela Bíblia nós entendemos que existem pelo menos 3 obrigações do cidadão, o crente, em relação ao seu governo. O primeiro é de obediência, o segundo é que ele deve interceder. E o terceiro é que, sim, é cobrado o pagamento de taxas e impostos, e nós devemos fazer o pagamento dessas taxas e impostos. Com relação à obediência, por mais que o governo seja considerado ilegítimo, ou seja, aquele que eu não reconheço como meu representante, ainda assim eu devo obedecer a ele. Os judeus não reconheciam Roma, mas se sujeitavam, tinham que se submeter forçosamente a Roma, apesar deles não quererem. E Jesus Cristo em nenhum momento disse: vamos nos insurgir contra Roma. Não, ele se sujeitou, ele se submeteu. E fala que toda autoridade é constituída por Deus, a Bíblia diz. Logo, mesmo essas autoridades que nós não reconhecemos, autoridades que nós não gostamos, ainda assim nós devemos respeitá-las, ainda assim nós devemos obedecer. A passagem em Romanos diz que nós devemos estar sujeitos a autoridades. A palavra grega ali é uma expressão militar mesmo, que fala de prontidão, de continência, fala a respeito de estar pronto para receber ordem e acatar com ela. Ou seja, a nossa relação para com o governo, com o Estado, é justamente de obediência, de acatar aquilo que é determinado. Eu sei que é muito complicado, ainda mais no momento que nós estamos vivendo aqui no nosso país. E como civil, você é obrigado a aceitar a Constituição do seu país, a sua Bíblia. A gente tem que acatar e obedecer. Mas como a pergunta inicial, existe um limite para a obediência. A gente vai conhecer já. Tá. E diante dessas autoridades que eu não reconheço, já que eu não posso me insurgir contra elas, o que a Bíblia diz é que nós devemos orar por elas. Porque a paz do lugar onde nós... Quer dizer, a nossa paz é dependente da paz do lugar onde nós moramos. E a recomendação que Paulo dá justamente na carta aos Romanos é que nós devemos orar pelas autoridades para que eles possam cumprir com o dever que é deles, de punir o mal e promover o bem, a paz. Se nós não fizermos isso, não há uma outra forma de mudarmos a situação e de mudarmos o governo. Então, assim, eu sei que muitos de nós, em junho de 2013, foi para as ruas e gritou: vem para a rua, vem, para se manifestar, para protestar, para gritar contra o governo, para derrubar aquilo. E muita gente falou muitas coisas que não condiziam com a verdade também, para ofender as autoridades. Mas o texto de Romanos diz que a gente não deve nem falar mal das autoridades. Muito pelo contrário, a gente tem que orar por elas. Segunda Crônica fala bem isso, né? Qual é a referência? 7,14 fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
confiar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua vida. Eu sei que a gente lembra sempre, tem em mente a ideia de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, que falam da desobediência civil, que era a maneira que nós tínhamos, que eles tinham de mudar aquele quadro, mudar aquela situação. A gente vai ver que sim, existe desobediência civil, mas é um caso bem específico. Mas o que a gente precisa saber é, nós devemos sim obedecer, não devemos nos levantar contra, nós devemos, na verdade, orar pelas autoridades para que elas cumpram com o seu dever, para que elas tenham condição de fazer o propósito para o qual ela foi instituída e assim nós tenhamos paz. E com relação ao pagamento de taxas e impostos, é justamente porque para a manutenção desse aparato estatal é necessário o pagamento de taxas. Por mais que eu não concorde com a finalidade, por mais... Oi? O Aécio precisa de 50 milhões de renda mensal dele. Ele também tem que subvencionar aquele apartamento da mãe dele. São as necessidades do Estado. Existe um desvio da finalidade, mas apesar do desvio da finalidade, isso não me dá o direito de desrespeitar aquilo que é Vamos devido. usá-lo como mote para que a gente faça outras coisas erradas. Sim, não podemos mesmo. E aí tem algo que parece que põe um peso maior, ainda maior sobre nós, né? Que a resistência ao Estado é o mesmo que rebelar-se contra o próprio Deus, porque foi Ele quem criou, pela vontade dEle, como autoridade sobre nós. Então, quando nos rebelamos contra as autoridades, estamos nos rebelando contra o próprio Deus. E a resistência resulta na punição. Pode falar. Eu não sei se eu vou antecipar um pouco, mas talvez a segunda parte você vai falar. Eu acho que tem um limite que a resistência é necessária, né? A gente está falando casos do Brasil, e aí você citou até o seu exemplo de protesto, que eu acho que é válido porque na verdade a gente é uma democracia, né? Quando você faz um protesto pacífico, você está exercendo um direito constitucional, você não está, na minha visão, se rebelando contra a autoridade do governo, você está exercendo um direito, que a gente não é um reinado como era naquela época, né? Mas a gente tem modelos de governo hoje, um Paquistão, uma Síria, onde ditadores ordenam, por exemplo, que o exército mate cristãos. Eu não consigo ver uma forma de eu, como cristão, se eu estivesse num país desse, eu não resistir. Vamos submeter, não, pode levar minhas filhas, minha mulher, não tá. Venezuela mesmo, que está dizimando, tem mais igrejas, tem mais cristãos. Acho que tem casos muito extremos, né? Lembra o que eu falei, agora vamos responder a pergunta. Tá? Como que vocês responderiam a pergunta? Eu acho que Deus colocou dentro de nós a noção do certo e do errado. E a partir de uma determinada hora, aflora dentro de você a verdade. E por essa verdade você luta. E é uma verdade no contexto geral. Você não é um ser que vai pegar uma espingarda e sobe no muro e atira em todo mundo. Existe um consenso universal. É como se Deus realmente falasse com todos nós. Você veja que quando em 2013 todo mundo foi para a rua, claro, teve um apelo pela internet, mas todo mundo obedeceu. Quando nós fomos para a rua, tirando o colo do governo, que eu fui, não tinha internet, foi cochicho. Ele pediu para a gente ir de verde e amarelo. Todo mundo foi de preto, ninguém combinou. Foi uma coisa geral. Então eu acho que nós nascemos bélicos. A gente é. Mas dentro das leis somos obrigados a obedecer às leis. Mas tem uma hora que aflora essa verdade, a nossa consciência. Ela está dentro de nós. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente voltar contra o governo instituído por Deus, a realidade está se voltando contra Deus mesmo. Consenso de saber até onde vai. Então, aí que a gente quer chegar. O que vocês acham? Quem mais?
Então, Eu acho que quando o Estado vai contra a Bíblia, que é no que a gente se baseia, aí a gente resiste. O que você ia falar? acredito que até o limite dos pontos primários do cristianismo. Então, a partir do momento, e isso a gente vê até por Paulo, né? Porque Roma já estava pedindo para, e os judeus já estavam pedindo para Paulo parar de pregar, e ele continuou. Então, esse é um ponto primário, né? Levar a salvação a outros. Eu acredito que não, a desobediência ela acaba se restringindo por aí, né? Não muito além disso. Agora, manifestação, a gente também vê na Bíblia, né? Quando Salomão morreu, acho que é Roboão que assumiu, né? Eles falam, ó, o jugo de Salomão estava muito alto, estava muito duro, né? Reduz um pouco. A manifestação, né, é clamar para que o Estado assuma que ele estava conduzindo de finalidade e ele volte a cumprir aquela finalidade que é bíblica. Eu não vejo problema nessa petição, né? Mas também eu entendo que não houve desobediência, né? Então, uma coisa é clamar, é pedir, é conversar, né? Ali na passagem não está dizendo se estava certo ou estava errado o que eles estavam fazendo. Não estou dizendo, mas eu entendo que ali não houve desobediência, quer dizer, eu não lembro do texto para frente, mas o fato de pedir, falar, olha, a finalidade do Estado é essa, então vamos pedir para isso, vamos tentar conversar, né? Mas não desobedecer. Né? Vamos lá. Então, o governo é formado por homens, certo? Seres humanos, todos pecadores, todos inclinados para o mal. E, infelizmente, os governos, eles não cumprem sempre com o seu papel. Existe uma esfera para ele atuar. Quando o Estado extrapola sua esfera de atuação, ou seja, acaba interferindo no governo que não está sob sua autoridade, mas de outro, então assim, opa, você está interferindo na área que não é sua. Eu não devo me submeter a isso. Por exemplo, quem nós vimos que exerce o governo sobre os filhos na Bíblia? São os pais. O Estado não deve ingerir dentro da família e ordenando coisa aos filhos. Quem deve fazer isso são os pais. Da mesma forma, a igreja não pode governar sobre o Estado. O conselho da igreja, ou o Supremo Concílio da IPB, não pode simplesmente dizer que a partir de agora o presidente saia daí porque você está em pecado. E mais nenhum presidente vai ter e o Brasil tem que fazer assim e não assado. Não é esfera da igreja determinar quem vai ser o presidente, quais vão ser as leis civis do país. Existem esferas diferentes. Então, a partir do momento que o Estado extrapola a sua esfera de atuação, ele já está entrando numa área que não é dele, logo não deve ser acatado. Tem alguém que estabelece a regra ali. E outra, uma vez que o Estado ele deve ser submisso a Deus e cumprir com o propósito estabelecido por Deus, se o Estado contraria a vontade de Deus, ele não deve ser obedecido. Porque importa antes obedecermos a Deus do que aos homens. Foi o que os apóstolos disseram quando foram ameaçados pelo Sinédrio, que disse para eles, vocês não devem mais pregar no nome de Jesus. O povo da Pérsia fez uma lei lá para condenar Daniel, que ninguém podia orar para nenhuma outra entidade a não ser para os deuses lá da Pérsia. E Daniel continuava se voltando para orar em direção a Jerusalém. Exatamente como Salomão tinha dito naquela oração, quando o teu povo estiver lá longe e se curvar, voltado para este templo, ouve a oração do teu povo. Então assim, a gente precisa lembrar de uma coisinha também. A desobediência ao Estado torna-se legítima quando nós estamos obedecendo a Deus em detrimento da vontade e da lei do Estado. E quando ele extrapola a sua esfera de atuação, interfere naquilo que não é competência dele. E, para concluir, pode falar. Então, pegando um exemplo mais prático, pegando um exemplo mais prático, o cristão não deveria aderir lá à BNCC. Né? Aderirá? A Base Nacional Curricular. Por quê? Porque a Bíblia diz que a esfera que compreende Estado é punir o mal e louvar o bem, não promover o bem. Então, a partir do momento que o Estado ele me obriga a submeter o meu filho a um ensino ideológico que é anticristão,
Mas essa esfera aborda não só as escolas públicas, mas também as particulares. Então eu tenho o direito de me opor nesse caso, de desobedecer nesse caso. Sim. Hoje, no Brasil, nós estamos vivendo uma era que, apesar do Estado estar em frangalhos, porque a instituição está desacreditada, a gente vive uma situação de super-Estado, né? Porque ele alcançou uma proporção muito grande, interfere demais na vida das pessoas. Os tentáculos estão em todos os lugares. Então, assim, ele não está cumprindo com o propósito dele. O que deveria ser de iniciativa da população, o Estado tomou para si e falou, sou eu quem faço, e não deveria ser. Família. Sim. E acabou com a família. Você vê hoje em dia os conceitos e as regras que o cristão tem que seguir. E tem que dizer amém? Não tem como. São coisas Você que... veja a questão da mídia. Eu acho assim, é uma tal corrupção generalizada, porque você vê, por exemplo, como uma Globo News, que seria até independente da Globo, né? Todo mundo fala do Jornal Nacional, mas a Globo News, ela dita normas de comportamento que não vai contra tudo. Quando você vê o caso da vereadora Marielle e que eles vão entrevistar a companheira dela, eles a chamam de viúva. Então eu acho que é assim uma degeneração de leis, de ordem, contra a Bíblia, contra Deus, e está instituído. E ninguém fala nada. E só fala comentário a boca pequena. Mas a grande mídia se fala. se misturando e A grande mídia se fala. Está todo mundo contrário. Não existe hoje um contraponto a nada disso. Agora lembre-se do seguinte, os apóstolos, eles continuaram pregando em nome de Jesus. E a autoridade, que era o Sinédrio, havia proibido veementemente. Eles apanharam por causa disso. Eles foram presos por causa disso. Daniel obedeceu a Deus e desobedeceu à autoridade. Foi parar na cova dos leões. Misael, Ananias e Azarias não se curvaram diante da imagem e foram parar na fornalha. Então, assim, a Bíblia diz que quem desobedece ao Estado vai ser punido. Se você desobedece ao Estado por obedecer a Deus, você vai ser punido. Se você desobedecer ao Estado em desobediência a Deus, você vai ser punido. Mas tem uma diferença entre uma punição e outra, né? Porque uma é para sua repreensão mesmo. A outra você vai se tornar como um mártir. Mas isso é para a glória de Deus. Você se tornou participante das dores. Fala que os discípulos ficaram felizes por terem sido considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. Imagina, eles tinham rejeitado há pouco tempo a Cristo. Eles não participaram, eles fugiram, mas agora eles tiveram a oportunidade de sofrer também com Cristo. Então, assim, saibamos o seguinte: fazemos parte de uma sociedade, mas nós não somos como eles. E quando nós nos opomos a Ele pela obediência a Deus,